A apneia obstrutiva do sono ela tem algumas características, né, que são bastante importantes. A primeira é a obstrução, que ocorre exclusivamente ou quase unicamente durante o sono, por isso que está no seu termo. Essa obstrução da via aérea ela acontece por conta do relaxamento da musculatura das vias aéreas durante o sono, né, e fazendo uma obstrução reto-palatal, né, que é nessa região, ou reto-lingual, ou em ambas as regiões durante esse período de relaxamento, de quietude, que é o estado de sono. Outra característica bastante, né, importante dessa condição clínica é a hipoxemia. Essa obstrução recorrente da via aérea que a gente observa durante o sono leva a um comprometimento da oxigenação do sangue, ou seja, das trocas gasosas que acontecem no indivíduo, no caso, durante o sono. E isso leva a um quadro de hipoxemia, ou seja, uma queda da saturação de oxigênio. Essa queda recorrente, né, do oxigênio, essa recorrência da obstrução da via aérea faz com que o indivíduo ele fragmente o sono, faz com que o indivíduo ele acorde várias vezes à noite. Então, a fragmentação do sono, ela também é uma outra característica cardinal da apneia obstrutiva do sono. Durante essa fragmentação do sono, né, uma outra característica muito importante e associada a diversas consequências da apneia do sono é aquilo que está colocado como item, o último item ali, o quarto item, que é a ativação autonômica. Então, a gente observa sequencialmente, né, que o indivíduo ele adormece, faz uma obstrução da via aérea, essa obstrução vai levar a uma hipoxemia, essa hipoxemia ela vai ser interrompida por um despertar, um arousal, ou um microdespertar. Esse microdespertar, esse arousal, vai fazer com que a gente faça uma ativação simpática, que é a ativação autonômica, e depois o indivíduo acorda, daqui a pouco ele adormece, e esse vira um loop recorrente enquanto o indivíduo está dormindo, e isso é o que caracteriza a apneia obstrutiva do sono. Essa condição clínica, né, eu comentei com vocês antes, é uma condição de elevada prevalência. Né? A gente já sabe, né, que quando a gente vai pensar em alguma doença, né, alguma condição clínica, para a gente entender se ela é relevante ou não, um dos aspectos que a gente deve levar em conta é a epidemiologia, a prevalência dessa condição na nossa sociedade. A título de comparação, para vocês terem uma ideia, né, a prevalência, né, da hipertensão arterial sistêmica no Brasil é próximo de 20%. Né? Uma outra condição clínica também bastante prevalente no Brasil é o diabetes tipo 2, que é próximo de 12%. Então, eu vou apresentar para vocês aqui um estudo que foi realizado na cidade de São Paulo, em que, de certa forma, a gente talvez possa fazer uma generalização com cuidado aqui desses achados, né? Foi publicado nessa revista, que é a Sleep Medicine, em 2010. E o que eles encontraram e quais são os achados mais importantes desse estudo? Primeiro é a primeira linha, né? Que é a prevalência total da apneia do sono numa população adulta, que foi de 32,9%. Ou, em outras palavras, um em cada 3 adultos vão ter essa condição que é a apneia obstrutiva do sono. Isso é superior à prevalência daquelas outras condições que eu comentei com vocês anteriormente, que é a hipertensão e diabetes. Na verdade, se nós somarmos hipertensos e diabéticos, né, a gente vai chegar nesse valor. Então, não é uma mentira a gente poder dizer, né, ou eu poder dizer para vocês, que dentro das doenças crônicas que existem no Brasil, essa é a mais prevalente. Se a gente olhar aqui embaixo, em que a prevalência está estratificada por idade, que vai dos 20 aos 29 anos até 80 anos, o que nós podemos observar? Que a prevalência ela vai aumentando para 7,4%, 24%, 37%, 49%, 60% até 86%. Em outras palavras, a gente observa um aumento da prevalência da apneia do sono em função da idade. É isso que a gente pode observar. Mais abaixo, né, em destaque também em amarelo, é a relação da apneia do sono com o IMC, ou seja, com o peso. Né? E que a gente observa que indivíduos com peso normal, a gente vai ter uma prevalência próxima de 15%, né? Em indivíduos obesos, a gente vai ter uma prevalência acima de 60%. Né? Então, avaliando a epidemiologia da apneia do sono aqui no Brasil, a gente tem dois achados que são interessantes, né? E explicam um pouco essa epidemia de apneia que a gente tem hoje. Um primeiro fator importante é o aumento da longevidade. A gente observou, né, no slide anterior, que existe um aumento da prevalência em função da idade. E, felizmente, a gente tem observado que o Brasil ele tem passado por um período de transição demográfica em que nós estamos aumentando a nossa expectativa de vida. E se estamos aumentando a expectativa de vida, possivelmente, né, a prevalência de apneia do sono também está aumentando. E um outro fator que eu coloquei aqui do lado é a obesidade. Né? Infelizmente, né, todo mundo ocidental, a gente está passando por uma epidemia de obesidade. Né? A obesidade está associada com diversas condições clínicas e entre elas a apneia do sono. Em conjunto, a gente acredita que a longevidade, ou seja, o aumento da expectativa de vida associado à obesidade, sejam esses os principais fatores que demonstram, que expliquem, né, esse aumento da prevalência da apneia do sono
mais recentemente. Agora eu vou abordar para vocês, né, as consequências da apneia do sono. Né? O que é interessante? Vou fazer só uma introdução. Quando a gente está na escola médica, né, a gente estuda as doenças e para a gente julgar se uma doença é mais importante que a outra, a gente pode usar alguns parâmetros. Um dos parâmetros que a gente julga, né, é a epidemiologia. Então, as doenças que são mais prevalentes, eu julgo que sejam mais importantes nós estudarmos do que doenças muito raras. Uma outra métrica, uma outra referência que a gente pode utilizar, né, se a doença está associada ou não com desfechos clínicos importantes. O que a gente pode considerar um desfecho clínico importante? Talvez o mais importante desfecho clínico que a gente possa ter como referência é a mortalidade. Então, as doenças que, de alguma forma, elas estão associadas ao aumento da mortalidade são doenças relevantes. E um outro desfecho também importante, né, mas comparativamente inferior, é a qualidade de vida. As doenças que talvez não estejam associadas à mortalidade, mas que estejam associadas a um comprometimento de qualidade de vida também são importantes. Né? Comentei anteriormente, então, que a apneia é importante porque tem uma alta prevalência. E agora eu vou mostrar como as consequências. E nisso nós vamos chegar que ela também é importante. Por quê? Eu escolhi aqui para vocês um artigo, né, que é um artigo do Wisconsin, que é uma das principais coortes, né, de indivíduos, né, com apneia do sono que a gente tem no mundo. E nesse estudo do Wisconsin, eu apresento aqui para vocês um gráfico de Kaplan-Meier, né, um gráfico de sobrevivência, né, em que ele avalia a proporção de pacientes, né, que faleceram ao longo do estudo. Então, aqui a gente tem a proporção de pacientes que estão no estudo, 100% no início do estudo, e depois isso vai caindo conforme eles vão morrendo. E aqui o tempo, né, indo até 18 anos. O que a gente observa aqui? Né, que na saída, os indivíduos que não tinham apneia do sono, eles tiveram uma mortalidade próxima de 4%. Os indivíduos com apneia do sono leve, né, essa que tem de IH de 5 a 15, né, tiveram uma mortalidade próxima de 10%. Aqueles indivíduos que tiveram apneia moderada, ou seja, aqueles que variam entre 15 e 30, a apneia foi próxima de 15%. E aqueles pacientes com apneia grave, em que o número de opções por hora, que é esse índice de apneia e hipopneia que está aqui, é maior do que 30, a mortalidade em 18 anos foi acima de 40%. Ou seja, quanto pior a apneia do sono, maior a mortalidade desses indivíduos. Né? Então, aqui existe essa sugestão, estudo observacional, né, que a apneia do sono está associada à mortalidade, e existe algo que parece um efeito dose-resposta. Quanto pior a apneia do sono, pior a mortalidade do indivíduo. Isso demonstrando a relevância desse tema.